bom dia. Estamos aqui reunidos para mais um período de louvor, nesse domingo de manhã, nessa EBD. E você cante conosco aí da sua casa. Vamos declarar que bom é adorar ao Senhor, porque Ele é grande e Suas obras são maravilhosas em nossas vidas. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor. Vamos cantar com alegria. É de manhãzinha, tá cedo, mas canta aí com alegria, irmãos. Bom é adorar ao Senhor. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder. Porque grande é o Senhor, grandes são tuas obras. Porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória. Porque grande é o Senhor, grandes são tuas obras. Porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder. Porque grande é o Senhor, grandes são tuas obras. Porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória. Porque grande é o Senhor, grandes são tuas obras. Porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória. Bom é adorar ao Senhor. Amém. É muito bom adorar ao Senhor. E nessa manhã nós queremos cantar mais um cântico que fala que nós queremos engrandecer e exaltar o nome dele. Perto quero estar, junto aos teus pés, Senhor. E que você possa se colocar aos pés do Senhor e dizer a Ele que você o ama, que você vai louvar o nome dele, engrandecer o nome dele, não importa as circunstâncias que estão passando lá fora no mundo. Nós vamos engrandecer o nome dele porque ele é digno. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias.
as circunstâncias. Vamos voltar agora com o Danielzinho. A paz do Senhor, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula, uma escola bíblica dominical. É um prazer ter você aí nos assistindo. Ainda estamos nesse modelo, mas eu creio que Deus tem muito a falar aos nossos corações. Estamos regozijantes dentro da presença do Senhor, mesmo passando aí tantas notícias, tantas circunstâncias difíceis, mas nós estamos aí segurando na mão de Jesus Cristo para que nós possamos passar por esse momento, né? Temos orado, temos buscado ao Senhor, temos nos colocado na presença dEle. Somos pequenos, somos fracos, somos pó. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso e Ele tem estado conosco. Vamos orar e depois iniciaremos a nossa aula. Pai, continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar os irmãos que estão em seus lares, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão doentes. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Continua nesta aula, Pai, com Teu Santo Espírito nos abençoando. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre um tema bem interessante, um tema muito oportuno, porque nós estamos vivendo um tempo da igreja muito difícil e preocupante, um momento preocupante. Nós temos no último domingo agora, esse domingo que nós estamos na escola bíblica, e também os domingos de agosto, nós vamos trabalhar com a epístola de Tiago. Sim, Tiago. É um livro tido como um livro de sabedoria. E hoje nós vamos abordar um tema que é um tema para mim, é um tema para você, é um tema para pastor e é um tema para líder, é um tema para quem não é líder, é um tema para quem começou no caminho com Cristo e é um tema para quem está há muito tempo no caminho com Cristo. Não é? É um tema para todos. E o tema é a tentação nossa de cada dia. Essa é a primeira aula de uma série, como eu disse. A série nós estaremos falando sobre a sabedoria da epístola de Tiago, né? Como eu disse, um livro que tem esse reconhecimento. Então, nós vamos falar sobre Tiago um pouquinho agora, sobre esta carta, como um panorama, e depois nós vamos entrar no tema a tentação nossa de cada dia. Muito bem. Quem foi Tiago? Primeiramente, irmão de Jesus, né? Ou meio-irmão, como você quiser chamar, até porque Jesus Cristo foi gerado através do Espírito Santo, não é? Em Gálatas capítulo 1, versículo 19, nós temos o registro sobre Tiago, sendo irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. Também foi um grande líder da igreja de Jerusalém. Em Atos capítulo 15, também em Gálatas 2, 1 a 13, nós também encontraremos registros falando sobre Tiago como um líder de Jerusalém. E claro, o autor dessa epístola que nós estaremos estudando. Algumas informações básicas sobre a epístola. O conteúdo desta carta. Ela enfatiza a perseverança no sofrimento e na vida cristã. E tem preocupação com a prática dos cristãos que pregam no sentido moral e na vivência em harmonia. Outro ponto interessante é a data e quem são os receptores dessa carta, né? Então, aquele que escreve está enviando para alguém, para quem que ele está enviando, né? A data, de fato, é desconhecida, mas provavelmente entre 40 e 90 depois de Cristo. E os receptores? Os fiéis em Cristo entre os judeus da diáspora. E o que é diáspora? É a dispersão, ou seja, eram judeus que estavam espalhados pelo mundo não judaico. Judeus que saíram, né,
da sua terra natal, e eles se espalharam. Inclusive, na história do cristianismo, nós temos ali um avanço desses judeus de uma forma assim muito grande. Em várias regiões nós vamos encontrar, e inclusive Paulo vai tratar deles em vários lugares, né? Mas hoje nós vamos falar mais sobre Tiago. O que mais? Qual que é a ocasião? A ocasião também ali é desconhecida. De fato, a carta mostra uma preocupação quanto à situação da igreja. Tinha uma preocupação com a situação da igreja, incluindo as provações, as discórdias. Veja que interessante, veja que contemporânea a carta de Tiago. Porque a preocupação hoje da liderança, a preocupação hoje dos pastores e em contato com muitos pastores é o que está acontecendo com a igreja, o que vai acontecer com a igreja pós-pandemia, não é? Então nós temos uma preocupação, mas não só isso. Antes disso nós já tínhamos um problema. E nós vamos discursar um pouquinho na aula. Qual que é a ênfase da carta? Vou citar algum por tópicos para que você entenda. A fé prática, né? Tiago vai falar sobre essa fé prática. Não só aquela fé que espera, mas aquela fé que atua, né? Ele vai dizer que a fé sem obras ela é morta. A alegria e paciência nas provações. Parece que essa carta aqui está falando com a gente hoje, não é verdade? Como é que nós vamos ter alegria e paciência no momento que nós estamos passando? Dentro de casa, às vezes, muitas vezes, muitos dias sem sair de casa. Então, é oportuno para essa carta para falar conosco. Então, esteja atento a esse panorama e aos próximos domingos também. Fala também da natureza da verdadeira sabedoria cristã. Como eu disse, é um livro de sabedoria do Novo Testamento. Fala também sobre a atitude dos ricos em relação aos pobres. Me parece que isso não mudou muito. Nós temos hoje ainda essa questão, não é, das atitudes dos ricos em relação aos pobres. E também fala sobre alguma coisa que está na nossa boca. Tomar muito cuidado. Fala do bom e do mau uso da língua. Essa é danada, hein? Muito bem. Vamos entrar agora no tema. Qual que é o versículo-chave? É Tiago capítulo 1, versículo 13 e 15. Tentação nossa de cada dia. Diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu sou tentado por Deus. Pois Deus não pode tentar nem ser tentado pelo mal. E a ninguém ele tenta. Grave isso. Cada um, porém, presta bem atenção, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Cobiça é um desejo intenso de fazer alguma coisa. Porém, ela tem um viés, tem um olhar ganancioso por aquilo. Então a cobiça, com esse desejo que você tem, carnal, tendo concebido dentro do seu coração, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. É muito forte essa passagem, a forma que Tiago trata. Veja, Tiago vem querendo nos ensinar que a palavra, e ali ele confrontava aquelas pessoas que estavam, a quem foi enviada essas cartas, eles confrontavam que apenas as palavras, apenas o conhecimento, sem a prática, não fazia sentido. É isso que ele está trazendo nesta epístola, nesta carta. Essa é a preocupação dele. Que nós possamos não somente aprender, compreender, estudar, mas que nós possamos manifestar em prática tudo aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. De qual tentação que estamos falando? De qual tentação que nós estamos falando?
da satisfação dos desejos carnais. Em Gálatas capítulo 5, de 19 a 21, vai dizer que as obras da carne são manifestas. Presta atenção. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, ou seja, sem regras, idolatria. E hoje eu não estou falando de idolatria somente com deuses, mas idolatrias de tantas coisas que nós estamos fazendo, de tantas coisas que estão surgindo. Eu idolatro a minha casa, o meu carro, minha esposa, meus filhos, idolatro o meu trabalho. E essa idolatria, às vezes, ela vem silenciosa. Ela não é algo que está na sua mente e você está... Não, ela vem de forma silenciosa. Quando você vê, você já está demandando mais tempo para uma coisa, não sendo no sentido de você olhar para aquilo como se fosse o reino dos céus. É um ponto importante, porque é um ponto importante nós falarmos, porque tudo que nós fazemos, ou pelo menos a intenção do nosso coração e da nossa mente, tem que estar voltada para o reino de Deus. Então, se é o meu trabalho, se é o tratar com minha família, se é um passeio, se é os meus trabalhos na igreja, tudo tem que estar orientado pelo Espírito Santo em função do benefício ao reino de Deus. O que mais? Feitiçaria, o ódio. Você fala, não, mas eu não odeio. A discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, os grupos. Esse grupo gosta desse, esse não gosta. Dentro da minha família eu me dou melhor com esse, mas com esse não. Eu tenho um grupo na minha família que eu me dou bem, esse outro grupo já se dá bem com outros. Dentro da igreja eu só consigo com aquele grupo, com aquele outro não. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Hoje nós temos diversos outros, ele até diz, a palavra diz, orgia e coisas semelhantes. Hoje nós temos diversas formas de tentações, diversas formas. Não é? Hoje você, olha que loucura que as coisas estão. Você pega o seu celular e você de repente vai dar uma olhada ali no seu WhatsApp, no seu Instagram, e ali você se depara com uma imagem, seja ela masculina ou feminina, mas uma imagem que te chama a atenção ou que gera em você um pecado. Tá fácil, hoje está mais fácil para pecar. Uma televisão, até mesmo no seu trabalho, você foi abrir um e-mail, alguma coisa desse tipo. Hoje, né, nós temos aí um ataque grande de vírus. Então, você vê uma imagem que leva você a pensamentos impuros. Ou na rua, né, ou até mesmo com tantas coisas que nós temos, cada um tem a sua fraqueza, não é? Uns têm fraquezas para jogo, outros têm fraquezas para bebida, outros têm fraquezas para mulher, outros têm fraquezas para homem, mulher para homem, ou mulher para mulher e homem para homem. Hoje tá um pouquinho diferente. Mas hoje nós temos tantas circunstâncias, tantas situações que podem nos levar ao pecado. Tantas situações que podem nos levar à separação, porque o pecado é isso, ele nos separa de Deus. Porque Deus é santo, Deus é puro. E Ele nos separa. Lutamos todos os dias por alguma destas obras da carne. Talvez você olhe e você fala, poxa, eu não tenho problema com imoralidade sexual. Talvez. Mas quantas pessoas têm problema com a mentira?
estão dentro da igreja? Quantas pessoas têm problema com o seu olhar julgador? Quantas pessoas têm problemas de sonegação de imposto com as suas empresas, mesmo que pequenas ou grandes? Então hoje nós estamos dentro de um cenário que ele está muito propício a isso. Muito propício. Parece que a cada dia que nós vamos passando, nós vamos vendo as pessoas atuando de uma forma mais pecadora e com menos temor ao Senhor. Com menos temor ao Senhor. Isso eu não falo apontando para as pessoas, eu falo olhando para mim. A necessidade que eu tenho a necessidade e a importância que eu tenho que dar para essa palavra e como é importante que eu preste atenção naquilo que eu estou fazendo para que o pecado não seja algo que para mim seja normal. Não é normal. O pecado não é normal. E a palavra não é relativa. A palavra é certa. É pecado e ponto. E eu não estou sendo legalista. Eu não estou falando de... Não é isso. Estou falando daquilo que Deus tem nos ensinado na palavra. Presta atenção num ponto importante. No Antigo Testamento, Deus estabelece as leis e aí nós pensamos que é um Deus cheio de regras. Que é um Deus que quer que as coisas, que nós andemos com o cabresto e... Nós pensamos isso. Não. E aí nós vemos o Novo Testamento vindo Jesus nos ensinar, gerar discípulos, gerou apóstolos, pessoas que também nos ensinaram, assim como Tiago, como Paulo está nos ensinando aqui. Com qual objetivo que Deus tem isso? Porque Ele quer pessoas ali sendo controladas e manipuladas por Ele? Não. É porque Deus sabe o que é bom para nós. No Antigo Testamento, quando Ele estabelece as leis, tanto morais quanto diversos tipos de leis, para que aquele povo tivesse uma vida boa, uma vida plena, uma vida saudável tanto física quanto espiritual. E aqui nós estamos não só tratando de problema de pecado e de questão espiritual, tudo, é integral. Quando Deus estabelece essas orientações através dos seus homens e mulheres, Ele está estabelecendo isso porque Ele quer o nosso bem. Ele quer olhar para nós com pureza. Ele sabe que esse trabalhar, essas imoralidades sexuais, esse embriaguez, orgias, feitiçaria, o ódio, irmão. Eu estava conversando com uma psicóloga na faculdade. Ela falou que uma pessoa com muito ódio por muitos anos, isso internamente gera células cancerígenas. Pessoas amarguradas, pessoas rancorosas, pessoas que têm inveja uma das outras, pessoas que geram esses sentimentos, também geram doença física. Olha como isso é pesado, como isso é complicado. Importantíssimo. Não justifique os seus erros dizendo que é por culpa de alguém, principalmente de Deus. Não faça isso. Olha o que Jesus disse em Marcos capítulo 7, do versículo 20. Marcos capítulo 7, do versículo 20 ao 23. E continuou, olha, presta atenção aonde está o problema. Presta atenção onde nasce o problema. O que sai do homem é o que torna o homem puro. O que sai, ou seja, está dentro. Se você não reconheceu ainda que você tem uma herança de pecado, infelizmente por Adão e Eva, se você não reconhecer que você tem um problema da sua humanidade pecadora, vai ser um problema para você vencer. Já vou adiantar aqui, tá bom? Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças,
o desejo, como eu disse, aquele desejo de você fazer algo que é carnal. As maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Parece que Tiago viveu na escola de Jesus, não é? Pois é. E essa é a escola que nós temos que viver. Irmãos, aqui, né, nós não estamos sendo puritanos ou perfeitos para falar que nós somos bons e nós acertamos sempre. Não é isso. Mas o fato é que a intenção do meu coração tem que estar voltada para acertar, para buscar o melhor, para buscar aquilo que a palavra aqui, está nos orientando, a palavra está nos orientando. É para isso que nós temos que trabalhar. E muito. Temos que investir o nosso tempo e muito nisso. E muito. E aí diz assim o versículo, dando continuidade no versículo. Sendo assim, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, ou seja, ele é tentado pelo próprio desejo, pela vontade carnal dele. Sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo concebida, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. É isso, irmãos. Vai nos gerar a morte. Muitas vezes nós temos pessoas com mente cauterizada já. O pecado já não tem distinção daquilo que é pecado e não é. A vida segue de uma forma sem um olhar para aquilo que Deus quer. E como eu disse já, não é porque Deus quer, porque ele quer montar robozinhos manipulados. Não é por isso. É porque Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, quando ele está nos orientando, é exatamente para que ele nos trate, para que ele nos deixe melhor, pessoas melhores. E aí nós temos em Hebreus capítulo 12, versículo 12 ao 14. Hebreus, vou estar lendo aqui na palavra, 12, do 12 ao 14. Porque agora eu vou te falar a solução disso. Como é que eu venço o pecado? Como é que eu venço as tentações do dia a dia? Como é que eu vou lutar contra isso, Daniel? Como é que eu vou lutar? Daniel, eu tenho pecados de estimação que estão comigo há muitos anos e eu não consigo me livrar dele. Eu não consigo. Eu não sou uma pessoa ruim, eu não me vejo como uma pessoa ruim. Mas às vezes o pecado vem e eu caio, e às vezes eu luto contra, eu estou vencendo. Preste atenção. Aonde é que você vai ganhar? Como? Como nós vencemos? Portanto, versículo 12, Hebreus 12, 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos. Nossa, que interessante. Olha que interessante. Esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. O caminho para que você consiga vencer é a santidade. A busca pela santidade. Parece que é algo que você já ouviu tantas vezes. E por que não toma uma posição? Por quê? Talvez aqui nessa EBD online você esteja falando, poxa, ele está lá, mas ele não sabe do meu pecado. Ele não sabe o que está na minha mente.
Ele não sabe como é o meu dia a dia, as coisas que maquinam-se na minha mente, no meu coração. Não sabe. De fato, eu não sei. Mas tem alguém que sabe. Tem alguém que sonda o teu coração e sabe de tudo. E melhor, às vezes eu ouço pessoas dizendo que Deus não precisa de você. De fato, necessidade é uma palavra que não se liga a Deus, de forma alguma. Mas eu posso dizer uma coisa, do jeito que você está, pecador, a palavra fala trapo de imundícia, não vou nem falar o que é, depois vai pesquisar. Talvez nós podemos enganar as pessoas, mas e a Deus? Você tem enganado? Você consegue enganar a Deus? Você consegue esconder os delitos mais profundos que estão dentro do teu coração, da tua mente de Deus? Não consegue. Mas eu tenho uma notícia boa. Com seus delitos mais impuros, com seus pensamentos mais negativos, com o ódio mais profundo que esteja dentro do teu coração, Deus talvez não precise de ninguém. De fato, Ele não precisa. Mas Deus, Ele quer. Ele deseja que você esteja ao lado dele. Ele deseja que você esteja próximo dele. Deus é um pai. E Deus ama o filho, mesmo quando erra, mesmo quando falha. O fato é que nós temos que ter um pouquinho do coração de Davi e reconhecer. Ter o coração de Davi e reconhecer. Quando ele pecou por várias vezes, ele reconhecia. E foi reconhecido também por Deus como um homem segundo o coração de Deus. No versículo 15, perdão, é só até o 14 mesmo, 12, 13 e 14. Mas o que eu acho interessante, esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. Olha que interessante aqui, porque isso faz referência com Tiago. Tiago tem uma intenção de nos ensinar na prática para que isso gere harmonia entre os irmãos. É uma epístola direcionada para igrejas. E hoje para a nossa igreja. Para a nossa igreja universal e para a nossa igreja local, ela também serve. Santidade é o caminho para lutar contra tudo o que está acontecendo. Quando você aceita Jesus, você já é carimbado, você é um santo. Não santo porque você faz tudo certo, mas você é santo porque através de Cristo, Deus olha para você, através de Cristo, e reconhece você como santo. Já é seu. Ah, Daniel, mas eu peco, mas você é santo. Aí você fala, nossa, Daniel, mas não está fazendo muito sentido isso. Não faz mesmo. Porque ele está olhando através da lente de Cristo, não através da sua. Direto realmente não ia dar. Mas através de Cristo, quando ele olha para Cristo, olha para o Daniel, através de Cristo, ele me reconhece como santo. Porque Jesus nos reconhece como santos. Agora, esse é um reconhecimento. A santidade é um processo. Nós vamos nos santificando e buscando e lutando contra as nossas guerras internas. Gálatas capítulo 5, versículo 16, vai falar um pouquinho sobre esse fortalecimento espiritual que nos ajuda nessa questão da santidade. Essa busca pelo Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando, nos auxiliando, nos orientando. Capítulo 5, versículo 16, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que o é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então eles conflitam um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. No versículo 22 vai dizer assim: o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, no versículo já 23, a mansidão, o domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então a solução nossa é buscar a santidade. É buscar a santidade. E isso é fácil? Não, não é fácil. É um dia a dia com o Senhor, dedicando tempo com a palavra, com a oração e pedindo a ajuda do Espírito Santo nas nossas caminhadas e fugindo da aparência do mal. E para concluir, conclusão, você não busca a santidade para ser um santarrão, para ser o espiritual. Não é isso. Que é melhor que todo mundo, né? Quando eu sou santo, quando eu leio a palavra, quando eu cumpro todos os protocolos teoricamente humanos, então eu sou santo. Eu oro, eu profetizo, eu falo em línguas, como a gente brinca, eu giro no manto. Então eu sou melhor. Aí está o problema, aí está a queda. Porque veja que com Cristo é o contrário. Veja a simplicidade de Jesus. A singeleza de coração, é isso que acontece conosco. O Espírito Santo nos traz isso. A santidade, ela nos traz um outro olhar. É um olhar misericordioso com as pessoas. É uma harmonia para viver em comunidade. Nós temos graça divina, não é graça humana, é uma graça divina que ama incondicionalmente. E sabe o que mais que acontece quando eu trabalho a santidade de uma forma gradativa e que eu vou conseguindo lutar? Eu vou vencer o pecado que nasce dentro de mim. Tem que ter essa consciência. Eu tenho que reconhecer que o pecado nasce dentro de mim. E irmãos, Deus nos quer santo porque Ele é santo. E para você ter uma esperança, para você pensar bem nesse domingo, Ele nos quer santo porque Ele está preparando a igreja dele. Opa, isso aí foi... Ele está preparando a igreja dele. Por isso que Ele nos quer santo. Então que em nome de Jesus, que possamos buscar a santidade no Senhor. Não para ser melhores do que os outros, não. Mas que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E que possamos vencer a nossa carne, que nos traz tanto mal com os nossos desejos carnais. Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para você, meu irmão. Ele sabe o que é melhor para você. Eu sei que talvez você está passando por um momento difícil, aliás, quem não está? Mas é importante que você entenda que quando você pecar, nós temos um Jesus Cristo a chegar aos pés. Nós temos que ir aos pés de Jesus Cristo e falar: perdoa-nos, Pai. Perdoa porque eu pequei, perdoa porque eu não consigo, perdoa porque eu sou fraco, perdoa porque eu sou pó, perdoa porque eu não consigo caminhar sem a Tua presença comigo, Pai. Reconheça em nome de Jesus que essas tentações nossas de cada dia, elas não vêm sozinhas, elas vêm incitadas por Satanás. Desde o Éden, nós temos vários relatos. Davi foi incitado por Satanás. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar. O diabo sabe da tua fraqueza. Ele sabe. Mas sabe, irmãos, Deus também sabe. E se você reconhece que você tem essa fraqueza perante o Senhor, a soberania, a supremacia de Deus, Ele vai te amparar, Ele vai te ajudar a vencer. Ele vai ajudar você a vencer essa tentação de cada dia. Eu sou prova viva que Ele nos ajuda a vencer a tentação de cada dia. Eu lutei muito com muitas coisas, mas Deus sempre bondoso, sempre amoroso.
é diferente de nós. Às vezes nós vemos um irmão pecando, um outro pecando, o nosso julgamento é um pouco mais rigoroso, o nosso ar de juízo é um pouco mais rígido, mas Deus está de braços abertos para ajudar aquele que reconhece. O orgulhoso não. O orgulhoso que bate no peito e fala, eu errei, mas não estou nem aí, o problema é meu, a vida é minha. O mundo está pregando isso, não está, meu irmão? O mundo está pregando que a vida é minha, eu faço o que eu quero. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Mas entenda você, meu amigo cristão, entenda você. A partir do momento que você decidiu caminhar com Cristo e andar com Cristo, é tudo dele. Tudo dele. Tua mente é dele, o teu corpo é dele, o teu trabalho é dele. A tua casa é dele, o teu carro é dele. A santidade é nossa, tá? Não vai santificar mouse, não. Santidade é eu, tá? É eu. E essa palavra aqui escrita sozinha, não é letra. Agora, quando ela entra no meu coração, no meu profundo, e quando aquilo vira prática, aí é bênção, irmãos. Aí é bênção, aí é sabedoria. Nós não falamos nisso, vai ser um pouquinho mais à frente, mas Tiago fala, se você não tem, peça a ele, que ele vai te dar deliberadamente. Peça sabedoria a Deus, porque nós não vamos conseguir viver nos tempos que estamos vivendo. E a preocupação que Tiago tinha da igreja nós estamos tendo hoje. Nós precisamos de pessoas, talvez não serão muitos, talvez não serão 3 mil, 4 mil, 30 mil, mas se for 300 fiéis no Senhor, o reboliço está armado na presença de Deus. Em nome de Jesus, se coloque na presença do Senhor. Fuja da aparência do mal. Lembre de Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Foi reconhecido assim, registrado assim na palavra. E é isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que almejar. Sabe por quê, irmãos? Não é porque eu vou ser melhor ou vou ser pior somente. É porque eu vou estar agradando a Deus. E se tem uma coisa que faz sentido nessa terra e Ele merece, é que nós agrademos a Ele com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Se tem alguém que merece isso, é Deus. Deus merece isso. Ele merece. Ele salvou, Ele me tirou do lamaçal, Ele tirou você do lamaçal. Quem seria você se não fosse Deus, o Espírito Santo tocando no teu coração para te converter e falar assim, o caminho, verdade e vida é Jesus Cristo. Se não fosse Ele fazendo isso, onde você estaria hoje? Então vale a pena sim nós buscarmos a santidade no Senhor. Vale a pena sim nós nos prostrarmos perante o pé dEle, pedindo perdão pelos pecados todos os dias, porque é assim que nós fazemos, nós cometemos pecado todos os dias. E aí você fala, não, Daniel, eu tô santo, tá santo nada. 1 João capítulo 1, versículo, eu sempre falo disso, né? Do versículo 8, 9, 10, vai falar, não adianta falar que você não tem pecado, senão você faz Deus de mentiroso. Nós somos pecadores sim, mas nós temos que acordar de manhã e falar assim, Pai, Senhor, eu não consigo sem o Senhor, me ajuda, Pai. Em nome de Jesus, me ajuda. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Muita saudade de muitos irmãos, mas é um momento que saudade da nossa igreja, saudade, né, de tantas coisas, mas principalmente das pessoas. E as que partiram, irmãos, as que partiram, vamos pensar que eles estão melhores do que nós. Estão na glória, estão com o Senhor, não terão mais dores. Eles foram promovidos. E nós estamos aqui e vamos continuar. Porque se Deus tem dado saúde, porque se Deus tem preservado a tua vida, Deus tem um propósito contigo. Deus tem
um propósito com a tua vida. Em nome de Jesus. Pai eterno e soberano, muito obrigado, Senhor, por essa aula, por esse dia, pela tua presença nas nossas vidas. É muito bom ter o Senhor conosco, ó Pai. É muito bom saber que nós temos um Deus, ó Pai, que nos ajuda dentro das nossas fraquezas, limitações, dos nossos pecados, das nossas quedas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor incondicional conosco. Nós reconhecemos o Senhor como Deus. Nós reconhecemos o Senhor como soberano e supremo sobre as nossas vidas. E, ó Pai, que os nossos irmãos que estão assistindo possam reconhecer, ó Pai, aquilo que está errado dentro deles e que possam se achegar aos pés da cruz e entregar tudo aquilo, ó Pai, que está fazendo separação deles com o Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Excelente domingo a todos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Irmãos, o que eu posso fazer nesse momento é orar. E orar pelos irmãos. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Uma saudade grande e um abraço a todos em nome de Jesus. Amém.